Olá, você vai ver nesta edição. TCE responde consulta sobre regras do Fundeb. Recurso de ex-gestores da Secopa é negado por unanimidade. A ABNT recertifica processos do TCE com a ISO 9001. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas responde consulta da Associação Mato Grossense dos Municípios sobre as regras de utilização dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Confira. A Associação Mato Grossense dos Municípios e a Assembleia Legislativa do Estado formularam uma consulta ao Tribunal de Contas de Mato Grosso sobre as regras de utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Essa discussão teve início na sessão plenária do dia 31 de julho desse ano. O presidente da AMM, Neurilan Fraga, e o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, ao todo levantaram 5 questões. Ocorrendo atraso nos repasses do Estado, o município poderá utilizar recursos de outras fontes durante o exercício financeiro para pagamento de despesas do Fundeb e, posteriormente, devolvê-los às respectivas fontes? Essa era a pergunta número 1. Pergunta número 2. Caso seja apurado saldo superior ao limite de 5% previsto no artigo 21, parágrafo 2º da Lei 11.494 de 2007, o município poderá utilizá-lo no curso do exercício subsequente e considerá-lo no cálculo dos limites legais mínimos da educação? Pergunta número 3. Caso seja apurado saldo superior ao limite de 5% previsto na lei já citada, o município poderá utilizá-lo na remuneração dos profissionais do magistério, mesmo já havendo cumprido o limite estabelecido no artigo 60, inciso 12 do ADCT, da Constituição Federal? Pergunta número 4. Caso seja apurado saldo superior ao limite de 5% previsto na lei já citada, o município poderá remanejá-lo para a fonte de recursos ordinária e utilizá-lo no pagamento de despesas normais da administração? E o quesito número 5. Caso o município não atinja os limites legais mínimos da educação ou descumpra as regras de aplicação do Fundeb, em razão exclusivamente de atrasos nos repasses de recursos do Estado, o gestor municipal será sancionado pelo Tribunal de Contas? Sobre a primeira pergunta, a consultoria técnica respondeu que, em regra, os recursos do Fundeb devem ser utilizados dentro do exercício financeiro que forem creditados ao município, por estar alicerçado no princípio da anualidade. Já a única exceção para a aplicação anual dos recursos está prevista em lei, que admite a utilização de, no máximo, 5% no primeiro trimestre seguinte, mediante abertura de crédito adicional. Em relação à terceira pergunta, foi destacado que os recursos do Fundeb devem ser aplicados exclusivamente para atender a finalidade legal. Além disso, foi respondido que não há previsão legal para o município utilizar recursos de outras fontes durante o exercício financeiro para pagamentos de despesas do Fundeb e, posteriormente, devolvê-los às respectivas fontes. Para apreciar melhor o processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha pediu vista do processo. O respeitável conselheiro revisor, Isaías, em entendimento diverso, com base nos fundamentos explicitados em seu voto, propôs o seguinte enunciado consultivo. Constatado o atraso no repasse dos recursos do Fundeb pela administração estadual e a sua insuficiência de caixa, os gestores dos municípios podem utilizar recursos de outras fontes para pagar despesas do Fundeb e, posteriormente, devolvê-los às respectivas fontes, dentro do exercício financeiro, desde que não sejam recursos vinculados e seja devidamente demonstrado e justificado pelos gestores do fundo. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, ressaltou que o entendimento diverso poderia violar não só os princípios orçamentários da unicidade e anualidade, mas também o princípio constitucional da autonomia municipal. Coaduno com as propostas do digno conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, conforme consta abaixo. Eu vou ler novamente somente o enunciado 4, que é o que está em debate. Os 1, 2, 3, 5 e 6, 7
foram mantidos apenas com a alteração do gerúndio para o verbo no particípio. O 4 ficou: constatado o atraso no repasse dos recursos do Fundeb pela administração pública estadual e a sua insuficiência de caixa, os gestores dos municípios podem utilizar recurso de outras fontes para pagar despesas do Fundeb e, posteriormente, devolvê-los às respectivas fontes, dentro do exercício financeiro, desde que não sejam recursos vinculados e seja devidamente demonstrado e justificado pelos gestores do fundo. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou provimento aos embargos de declaração que pretendia reverter uma decisão do Tribunal de Contas que julgou procedente uma representação de natureza externa formulada em desfavor da Secretaria Estadual Extraordinária da Copa do Mundo. Veja os detalhes. Os recursos foram interpostos pelos gestores da Secopa, Alisson Sander de Souza, ex-secretário adjunto de Infraestrutura, Paulo Sérgio, ex-presidente da Comissão Especial de Licitação, além de mais 3 servidores que atuaram na extinta Secretaria Estadual Extraordinária da Copa do Mundo. Os embargos de declaração contestaram decisão tomada pelo TCE, que julgou procedente a representação de natureza externa, com determinação de ressarcimento de valores e aplicação de multas. Na defesa, os citados levantaram a seguinte tese, que o Tribunal de Contas foi omisso aos pontos levantados em recurso ordinário e alegou que, na análise das razões recursais, se limitou à especialidade do embargante, sem analisar as demais teses apresentadas na peça recursal. Porém, o conselheiro interino João Batista Camargo não acolheu os argumentos dos responsáveis pelas decisões da extinta Secopa, mantendo o não acolhimento do recurso. Desse modo, acolho na íntegra o parecer do Ministério Público de Contas, a lavra do Procurador de Contas, Dr. William de Almeida, e voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e enumero pelo não provimento em razão da inexistência da alegada omissão, mantendo-se inalterados os termos do acordo número 432 de 2017, senhor presidente. Sendo assim, a representação de natureza externa formulada em desfavor da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo é procedente, acerca de irregularidades em 2 contratos de 2013, que determinou o ressarcimento de valores e a aplicação de multas aos responsáveis. O Tribunal de Contas de Mato Grosso conquistou a recertificação da ISO 9001-2015 de 6 processos. Para isso, o TCE passou por uma auditoria externa. Veja como foi. Os auditores da Associação Brasileira de Normas Técnicas passaram uma semana no Tribunal de Contas de Mato Grosso para fazer 2 auditorias, uma de manutenção do ISO 50001 e a outra de recertificação do ISO 9001. Essa última é um conjunto de requisitos que tem como objetivo orientar as empresas no sistema de gestão da qualidade. Fez a visita em todos os setores, né? A gente disponibilizou toda a documentação que nós temos feito e registrado, né? Todos os atos em relação a esses processos, para que ele tenha acesso e assim possa emitir seu relatório, né? E até o momento, nos acompanhamentos, a gente tem notado que tem tudo bem, né? Todos os setores, todos os gestores dos processos têm feito o dever de casa, né? Os auditores analisaram 6 processos utilizados pelo TCE. São eles: auditoria informatizada de contas anuais de governo, diário oficial de contas, plenário virtual, geoobras, gerenciamento de planejamento estratégico e gerenciamento de prazo e sistematização das atividades. Eu pude observar aqui um comprometimento da direção, um comprometimento, um envolvimento de toda a equipe que está envolvida nas atividades que estão certificadas, né, serão certificadas. Realmente um comprometimento muito grande e até o momento o andamento dos trabalhos tem sido muito bom. Em outubro do ano passado, os auditores estiveram no TCE para realizar um upgrade do sistema de gestão de qualidade com a ISO 9001, que foi adequada com a normativa de 2008 para a versão de 2015. A gente tem buscado sempre melhorar a qualidade dos trabalhos e, consequentemente, melhorando os sistemas, melhorando todo o processo, né? E quem ganha com isso é o cidadão, né? Afinal de contas, a gente presta serviço à sociedade e quem ganha com isso é a sociedade. E agora o TCE tem um recado para você. Confira.
Agora é a vez de Cuiabá receber o Consciência Cidadã, o programa que vai ajudar a melhorar a fiscalização dos recursos públicos. É dia 8 de novembro, 6h30 da tarde, no Holiday Inn, aqui em Cuiabá. Participe desse grande diálogo para esclarecer dúvidas e fomentar o controle social. Mais informações, acesse tce.mt.gov.br. Exerça sua cidadania. Participe, a entrada é gratuita. Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!